Essa música marcou uma época muito forte na minha vida, em que eu estava assim prostrada, sem entender nada. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria enorme para mim sempre poder revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria de iniciar esse estudo de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão importante em nossas vidas, aonde nos concede o privilégio de buscarmos em Tua Palavra o sustento para a nossa fé. Nos capacite, Senhor, a compreensão do tema que estudaremos e nos fortaleça para que também tenhamos condições de praticar e de ensinar aqueles que nos cercam. Fortaleça-nos para que possamos de fato cumprir com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Seja ela quão dura for, mas que possamos, pela Tua graça, ter a Tua companhia, a certeza da Tua direção, do Teu Santo Espírito e da proteção dos Teus anjos, para que possamos, com fé, prosseguirmos e vencermos, e naquele grande dia, podermos abraçar contigo nas mansões eternas. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O selo de Deus e a marca da besta, parte 1. Próxima semana estaremos estudando a parte 2 desse mesmo tema. Esse tema é um tema delicado, um tema profundo, e muito interessante é que realmente seja dividido em 2 partes para maior compreensão do tema. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Nós já temos comentado amplamente ao longo desse estudo apocalíptico sobre essas questões que nós estamos trabalhando. Elas sempre estão girando em torno de um foco central, que é mostrar o caminho da luz, onde o Cordeiro de Deus, o Filho do Deus vivo, é o centro dessa luz, dessa vida, no meio não só de toda a criação, mas principalmente no meio do grande conflito entre o bem e o mal. E o outro lado, que é as trevas, que também faz parte desse grande conflito, mas é o lado oposto da luz, que luta contra a luz, que combate a luz. E aqui nós estamos chegando no desfecho desse conflito, para aproximarmos da conclusão dos vários temas que estamos estudando nesse trimestre, que são as 3 mensagens angélicas.
percebemos que nós estamos chegando numa situação, a humanidade está chegando numa condição, todos terão que fazer a sua escolha. Ou estarão do lado da luz, ou estarão do lado das trevas. Não tem muro nessa situação, não tem como subir em cima de um muro e ficar esperando para descer onde está melhor depois. Muitos se iludem dessa maneira, de ficar em cima de muro, mas quem fica em cima de muro é um parente autêntico da mulher de Ló. E vocês viram o preço que ela pagou, infelizmente, por ter ficado em cima do muro. Não vale a pena, irmãos. Salvação é algo muito sério. Brincar de ser crente nunca prestou. Se tem um assunto que a gente não pode brincar, é esse. Porque envolve a nossa vida no seu verdadeiro sentido. Vida eterna. Porque para Deus, tanto vida quanto morte é absoluto. São assuntos absolutos. Ou vive para sempre, ou morre para sempre. Esta é a condição de todo mortal. Não tem para onde virar. Se optamos pela luz, estaremos optando pela vida eterna. Se pelas trevas, infelizmente, pela morte eterna. Aqui dentro desse contexto, que nós acabamos de ler em Apocalipse 7, 2 e 3, tratando desse contexto extraordinário, nós percebemos que os servos do Deus vivo também são selados. E já comentamos anteriormente que testa é sinal de entendimento, como mão direita é sinal de compromisso. Então nós temos, sem ter que jurar nada, sem ter que prometer nada, por isso que aqui não coloca na mão direita, só na testa, basta o entendimento do plano da redenção, o entendimento da nossa salvação, o entendimento da graça de Deus, o entendimento da nossa obediência, não para ganhar nada, mas como expressão de gratidão e amor à salvação que Ele nos dá. Esses indivíduos que assim entendem e assim vivem, serão selados pouco antes da destruição desse planeta. Vocês viram aqui que tem 4 anjos, e nós temos 4 pontos cardeais no planeta Terra, norte, sul, leste, oeste. Pois é. Temos lá Polo Norte, temos lá Polo Sul, temos lá o extremo leste, né? Direção em que estará vindo Jesus, lá na direção do rumo do Japão afora, e olhando a nível celeste, na direção da constelação de Órion, das Três Marias, e temos o extremo oeste, que é a região aqui das Américas. Então, estará posicionado um anjo em cada posição dessa, aguardando simplesmente a ordem desse outro anjo que vem lá do trono para fazer esse selamento definitivo antes de acionar, de autorizar esses outros 4 anjos que estarão acionando a destruição em terra e mar. E lembrando ainda que Apocalipse 17, verso 1 e 2, está comentando de outros 7 anjos. Então veja bem, acabamos de ver aqui, meus amados irmãos, se a gente fizer a matemática certinha, tem 4 anjos nos 4 pontos cardeais do planeta, norte, sul, leste, oeste, mais 7 anjos com as 7 últimas pragas. 7 com 4, 11. E agora o outro anjo, esse que vem do trono de Deus, para acionar, autorizar tudo, porém, antes dessa autorização, ele, especialmente ele, estará selando os servos do Deus vivo, eu e você, para que estejamos realmente prontos para enfrentarmos o desfecho do conflito que acontecerá, ocasionando a destruição desse planeta. Mas o selado está salvo para sempre a partir desse momento. Todo esse conjunto estará representando o fechamento da porta da graça. E automaticamente, para os ímpios, para os selados da besta, que nós estaremos estudando depois,
esses estarão sofrendo os prejuízos, tomando o cálice da ira de Deus sem mistura. Estarão sendo separados como o joio do trigo do meio do povo de Deus. Porque a primeira praga, que são feridas dos pés à cabeça, separará joio do trigo. Então, nós vimos aí a manifestação representativa de 12 anjos. 4 anjos nos pontos cardeais, outros 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus, formando 11, e o outro anjo, então, esse do alto clamor, esse que clama junto conosco o tempo todo, agora daqui até o desfecho do conflito: sai dela, povo meu, caiu grande Babilônia, sai dela, para que não seja participante das suas pragas e da destruição que ocorrerá sobre ela. Esse anjo, assim que o cordeiro se levantar e dizer está feito, ele vem, fecha o selamento e aciona o fechamento da porta da graça. Fechou a porta da graça, somente desgraça cairá sobre esse planeta, e só os selados por esse anjo do trono do Deus vivo, só eles que romperão como Sadraque, Mesaque e Abdenego no meio desse desfecho todo. Suportarão as 7 pragas sem provar nenhuma, não vai passar por nenhuma, vai assistir todas, e quando a destruição cair sobre o planeta, eles estarão rompendo ao encontro do Senhor nos ares, sem queimar nada, nem um fio de cabelo, já com novas vestes. Tanto os que saíram ressuscitados, que vão à frente, quanto aqueles que serão transformados vivos no piscar e fechar de olhos. Todos iremos ao encontro com o Senhor nos ares. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O segundo tema, perseverança inabalável. Aqui nós estamos concentrando o foco em Apocalipse 14, verso 12, que comenta: aqui está a perseverança dos santos, dos escolhidos, dos selados, dos que serão selados, os que guardam os mandamentos de Deus e agora terão que ter a fé de Jesus. Meus amados, nós estamos lutando desse ponto que nós estamos vivendo do ano 2023 para frente, para adquirirmos a fé de Jesus, e isso pela graça dele, para que tenhamos condições de tomar decisões sólidas, muito além de decisões banais que nós já tomamos a vida inteira. Porque tudo relacionado com esse planeta, com o pecado e com o mundanismo, tudo são coisas banais, coisas sérias, coisas absolutas estão relacionadas com a nossa salvação. Está relacionada com o plano da redenção que o Senhor, por amor de nós, executou para a nossa salvação. Então, essa perseverança inabalável precisa de ser exercitada urgentemente, antes que seja tarde demais. Porque se chegar na hora do sufoco e a gente não tiver adquirido esse padrão de fé, lamentavelmente poderemos, de uma maneira definitiva, passar pelo maior dissabor de nossas vidas, pular do lado errado desse muro. Esse é o resultado de quem fica em cima do muro e não toma decisões. Essa covardia nos levará à nossa perdição. Enquanto o Espírito Santo ainda bate na sua porta, atenda, ouça, não vacile, porque amanhã poderá ser muito tarde. Quando Jesus citou Mateus capítulo 24, verso 15 e 16 em diante, ele está comentando aí, prestar atenção no que disse o profeta Daniel, que quando o assolador mostrasse os dentes, os que estivessem na Judéia fugissem para os montes. Quem estivesse no telhado não descesse, e quem estivesse no campo não voltasse nem para pegar a sua capa. Ele está mostrando com isso, meus amados irmãos, não é nenhum radicalismo, mas está deixando claro para você prestar atenção, porque quem não vê
com a pandemia que nós enfrentamos, com a crise mundial que nós enfrentamos e ainda estamos enfrentando, com esse domínio do paganismo, através de governos totalitários, de governos de espírito comunistas e ateu, dominando o planeta. Quem não conseguir perceber que o governo mundial está sendo solidificado e agindo como um agente invisível nas entranhas de todo o sistema social, político e religioso do planeta, quem não perceber isso, meus amados irmãos, é muito grave isso. Precisamos urgentemente de tomarmos providência, de termos um lugar seguro ou menos tenso possível para enfrentarmos a crise final, de providenciarmos refúgios para que o povo de Deus possa enfrentar de maneira mais tranquila, menos tensa, esse momento da crise final, que será um momento em que o sermão profético apresenta que muitos vão ranger dentes, irmãos. Muitos desmaiarão de terror ante as coisas que acontecerão a esse mundo e os sinais que aparecerão sobre a face da terra e no céu. Irmãos, não leve brincadeira um assunto tão sério que o nosso Salvador morreu a morte eterna, ressuscitou dela, para deixar essa mensagem pessoalmente para mim e para você. Não vacila não, fica esperto, tome providência, antes que seja tarde demais. Vocês lembram da história da Arca de Noé? Pois é, ela foi preparada para Noé e a família dele, porque Deus, na sua onisciência, sabia que o planeta inteiro estaria perdido naqueles dias. Uma pessoa a mais que precisasse ficar naquela arca tinha que pôr um bicho para fora, e ele ia ter que ficar junto com os bichos, porque no lugar que estava o povo não tinha jeito. Estou apenas usando uma expressão de linguagem forte, irmãos, porque os refúgios também, eles estarão lotados. Não tem como agregar mais pessoas aonde não tem espaço. Entende, irmãos? Fica ligado, porque essa perseverança inabalável é o que nos dará o lenitivo, que nos dará força, que nos dará sabedoria para agirmos desde hoje, para que amanhã possamos estar mais seguros do que todos os que estão em cima do muro, que se tiver que descer na última hora, não vai achar lugar para descer. Vai ser muito tenso. Não significa que vai perder a salvação, mas vai sofrer de um tanto que não vale a pena, vai correr um risco muito grande que não vale a pena. Tipo, tem que se entregar ao sinal da besta para poder poupar a vida. Irmãos, vai ter decreto de morte, irmãos. Tortura, estupros, agressões de toda a natureza, como acontece em todas as guerras desse planeta e sempre aconteceram, acontecerá de novo, irmãos. Não se iludam. Tudo que a palavra de Deus falou durante 1.600 anos de escritura, de registro, tudo que ela falou nunca elencou nada, tudo aconteceu. Por que só isso agora vai elencar? Por que tem que desacreditar da palavra de Deus? Irmãos, presta atenção nisso. Presta atenção. É muito grave. Porque o terceiro tema, o conflito cósmico. Irmãos, Mateus capítulo 27, verso 45 a 50, mostra o mundo ficou em trevas. Lá fala que desde a hora sexta cobriu a escuridão sobre o planeta Terra. Sabe qual que é a hora sexta? Meio-dia, irmãos. Presta atenção. O Salvador, quando colocaram ele no Calvário, quando deu meio-dia, a terra inteira ficou em trevas. A quinta praga fala de trevas de novo, que vai bater em cima do trono da besta e espalhar para o resto do planeta. E os portadores do sinal da besta vão ranger os dentes e bater queixo de frio, irmãos. Que estará chegando o desfecho do conflito. Trevas e frio. Pensa só. Trevas e frio sobre o planeta. Do mesmo jeito. E creio eu piamente que vai acontecer o meio-dia também como aqui.
Com certeza absoluta, conforme Apocalipse 18:8 apresenta, que o ciclo das 7 pragas são de 24 horas. E a quinta praga, eu não tenho dúvida, que vai cair ao meio-dia, como foi o Calvário. E vai cobrir de trevas a face da terra. Daí até a chegada de Cristo, tudo relacionado com o que aconteceu aqui no Calvário, vai estar acontecendo. E na hora nona, Jesus morreu. Na hora nona, 15 horas, 3 horas da tarde, para mostrar que ele está bem vivo, nesse horário aqui, ele seca literalmente o Eufrates, para que o domínio pagão que vive hoje na região da Ásia e no Extremo Oriente possam vir em direção ao Armagedon, e não só os de lá, como os que estão do lado ocidental do planeta também, que comungam essa mesma ideologia pagã, também se estarão se dirigindo lá para tentar desfocar, para tentar culpar os servos de Deus das pragas que estariam acontecendo sobre o planeta e arrumar um jeito de ir para cima deles. Isso às 3 horas da tarde, né? Debaixo de trevas. Mas aí, nas proximidades do pôr do sol, a última praga. Pedras de quase 30 quilos caindo sobre a humanidade e sobre o planeta, destruindo tudo que o homem construiu com a mão dele. Mas os servos de Deus, nem um cachorro vai mover a sua língua, como foi lá no Egito antigo, as 10 pragas que caíram no Egito. Nem um cachorro vai mover a sua língua. Os nossos animais estarão protegidos. O povo de Deus estará protegido. E aí o céu estará abrindo como um livro que se enrola e estaremos vendo Jesus voltar. E vamos ao encontro com ele nos ares. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós vamos logo atrás, todos ao encontro com o Senhor nos ares, e o planeta todo pegando fogo em chamas, como segundo Pedro 3, de 8 a 13 comenta. Os elementos ardendo fundirão e a terra as obras que nela se queimarão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a verdadeira justiça. O conflito cósmico, meus amados irmãos, que aconteceu lá no Calvário, estará se repetindo aqui nas últimas 7 pragas, no dia da ira de Deus. A cadeia da impiedade, quarto tema. Meus amados, a marca da besta será o último elo dessa cadeia, dessa corrente maldita do grande conflito entre o bem e o mal. Porque quem serve a Deus, amados, eles valorizam tudo que a palavra de Deus fala. E a verdade, a palavra de Deus, é a verdade e a verdade liberta. Então nós estaremos livres da impiedade, nós estamos livres do pecado debaixo da graça do Altíssimo e seremos revestidos, blindados para enfrentarmos esse dia da ira de Deus, para rompermos com vida e qualidade de vida. E ao final, os que estiverem vivos serão transformados desse corpo corruptível para um corpo incorruptível, absoluto, que voltará a fazer parte do projeto original da criação. Como 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 53 comenta. Estaremos para sempre com o Senhor. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 ao 18, também, semelhantemente. Essa cadeia de impiedade, comentada aqui nesse tema da lição, meus amados. No Evangelho de João, no capítulo 16, verso 2, como em Mateus 10, 22 e 1 Pedro 4, 12, Jesus deixou avisado, irmãos. Qualquer pessoa que torturar ou matar alguém, julgará estar fazendo isso em nome de Deus e está prestando um serviço a Deus. Veja o que é o fundamentalismo, irmãos. O radicalismo. A mente se cauteriza na perversão. E aí é só estrago. Estrago a si próprio e estrago aqueles que o cercam. O que o apóstolo Paulo fez? No meio de onde ele se converteu? No meio desse fundamentalismo, irmãos. Então, isso é a prova que fanatismo tem cura. Fundamentalismo tem cura.
mas só se entregar-se à luz. Aí Cristo transforma. Do contrário, meus amados, essas pessoas se tornarão ímpios, cristalizados, fossilizados no mal, e serão entregues à operação do erro, como estudamos no tema sobre o Apocalipse 17, lembra? Que Deus enviará a operação do erro para que eles deem crédito à mentira, ou à própria mentira que eles têm procurado acreditar, e ignorando a verdade, a operação do erro fará eles se mergulharem na impiedade de vez. Só que vai voltar isso contra o povo de Deus. Aí aqueles que ficaram em cima do muro, mas mesmo que são pessoas sinceras do cristianismo, mas não tiveram coragem suficiente para sair antes, eles receberão a investida desses ímpios, que estará aniquilando, maltratando e judiando deles, porque será o momento então deles apurar a fé deles, depositando as suas vidas aos pés de Cristo, como os mártires depositaram na história da Inquisição e todas as perseguições que teve no passado contra o povo de Deus. Esse momento agora é ímpar, meus amados irmãos, é único, aonde o grande conflito está todo relatado na Bíblia Sagrada e na história da humanidade, que autentica tudo que a palavra de Deus apontou. E está mostrando para a gente claramente a única forma da gente trabalhar melhor, viver melhor, atravessar melhor essa última grande crise, que é conectados com a palavra de Deus e buscando refúgios para enfrentar esse momento que nós estamos atravessando. Porque na hora que a bomba explodir de vez, não vai dar tempo de fazer muita coisa mais, amados. O povo vai estar muito bem amarrado nessas malhas das redes da impiedade. Pense nisso. É muito grave isso, amado irmão. Amada irmã. A cadeia da impiedade é uma rede de malhas invisíveis que vai amarrando, e você ao malhar ali, quanto mais se mexe, mais se enrola e não consegue se desprender. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim diz o Senhor. Quinto tema: aqueles que seguem o Cordeiro. Irmãos, analisar o capítulo 13, 1 e 2 de Apocalipse nos leva à plena compreensão do que aconteceu em Apocalipse 12, de 3 a 5 também. Capítulo 12, de 3 a 5 está tratando do dragão. E o capítulo 13, 1 e 2 está mostrando que esse dragão deu trono e poderio para essa besta que sobe do mar, que é o papado, governo político religioso de Roma, que tem influenciado na história da humanidade desde os primórdios da igreja cristã. O diabo investiu naquela direção ali, jogou as potestades da maldade canalizada ali em cima. Tem muita gente salva lá dentro, muita. Mas tem muita gente perdida como qualquer outra igreja. Só que os que estão ali dentro estão sofrendo um encantamento letal de idolatria e de fundamentalismos com fachada cristã terríveis. É bem verdade que isso contaminou o mundo evangélico todo também. São cristãos mais apegados à Bíblia Sagrada, porém também sofrendo encantamentos desse vinho babilônico. Os demais cristãos, sem exceção, todas as religiões sofrem encantamento, de certa forma, do vinho babilônico. Cabe a cada um aceitar ou não o chamado de Deus e se tornar verdadeiramente um escolhido de forma absoluta. O que é escolhido de forma absoluta? É um raça eleita, irmãos, é um convertido. Ele não aceita, ele não tem negócio com ele. Ou ele está do lado da luz, ou ele não está do lado da luz. Esse meio termo não é com ele. Não tem meio termo nessa questão, irmãos. É sim, sim, não, não. Que passar disso vem do diabo. Isso é bíblico. Não tem como fugir disso. Aqueles que seguem o Cordeiro são definitivamente pessoas que abraçaram a luz, são convertidos,
Mesmo que eles for rejeitados dentro da igreja, for rejeitado dentro da família, for rejeitado dentro da sociedade, Jesus falou claro que nós seremos rejeitados por todos, irmãos. Basta você se fundamentar na palavra e viver a palavra, você se torna um antissocial, você se torna um antirreligioso, infelizmente, porque a palavra de Deus tira as pessoas da zona de conforto. Nós precisamos da religião, ela é importante na nossa vida, mas se nos entregarmos ao espírito tradicionalista, que é a forma de encantamento religioso que nos faz atropelar o texto sagrado, aí a coisa complica. Porque esse tipo de encantamento fizeram os líderes dos dias de Cristo entregar ele para o Império Romano. Foi a liderança da igreja do Filho do Deus vivo, na qual ele nasceu e se criou, chamou seus apóstolos e serviu o seu ministério de graça e salvação para mim e para você. Foi essa igreja que levou ele para o Calvário. A igreja é importante, é o veículo que Deus usa para atingir o nosso coração com a palavra de Deus e fortalecer a nossa mente com sabedoria necessária para sermos vitoriosos. Mas é nela também que o encantamento do vinho babilônico está ali, permeando a sua volta. Pessoas contaminadas com esse vinho tentando, sendo usadas pelas potestades da maldade para embriagar outros. Aí, quando embriagados, a primeira coisa que fazem é atropelar a palavra de Deus, ignorar o assim está escrito. Aí regrinhas e regrinhas e regrinhas são impostas, e aí, ao invés de missão do ide e pregar o evangelho e levar avante, batizando todo, vai fazendo tudo na ordem contrária. É rejeitando e despachando. Não, aqui quem vai entrar no céu é esse, quem não vai é aquele. Começa a forma seletiva de querer se colocar no lugar de Deus, determinando quem vai entrar e quem não vai entrar no céu. Isso é o que o vinho babilônico faz em qualquer religião, sem exceção, quando essa começa a ignorar o assim está escrito. E Deus está de olho em tudo isso. Mas está. Porque religião nunca salvou ninguém. Religião não salva. Quem salva é Cristo através da sua graça. A religião, ela é uma UTI no planeta Terra. Só isso. O planeta todo é um hospital que Deus está tentando salvar e curar. A religião é apenas uma UTI. A igreja é uma UTI. Apenas para separar os mais graves dos menos graves dessa doença maldita do pecado. Mas ali não é salvação. O Salvador, o médico dos médicos, vai vir e salvar todos os que aceitarem a terapia da salvação. O seu sangue, a sua graça, o seu amor. Aí esses serão resgatados. Mas essa UTI, mortal nenhum tem condição de se dizer melhor do que o outro, em si mesmo, jamais. Por isso que é o médico dos médicos que resolve. O mortal, seja ele médico, PhD em medicina, ou isso, aquilo, não vai resolver nada ali, porque ele também é mortal, ele também é altamente contaminante. Em se tratando do vinho da grande meretriz. Agora, quando se trata do Salvador, do médico dos médicos, ele chega e cura todos. Todos. Equipe médica, enfermagem, tudo que é mortal, ele chega, cura e resgata e salva. Mas aqueles que querem. Tem muitos lá dentro, a grande maioria, que não quer salvação, não quer nada com a verdade, quer só esquentar banco, quer só uma forma de fachada para poder mostrar que é crente, é para mostrar algo para alguém, ou para ele mesmo. Mas não tem nada com a missão do ID, que é pregar e batizar, ensinar tudo que ele veio ensinar. Pense nisso. Muito sério esse assunto. Aqueles que seguem o Cordeiro são verdadeiramente raça eleita, pessoas convertidas. Eles têm consciência que são mortais e precisa de levar a missão avante, de levar outros mortais aos pés de Cristo. Sexto tema, Jesus, o nosso único mediador.
que acabamos de comentar. No capítulo 13 de Apocalipse, verso 4 e 5, nós vimos um trecho da nossa história, o que aconteceu durante a Inquisição. Os 42 meses aí, multiplicados por 30 dias, dá 1260 dias, que nesse caso se refere à profecia que Daniel 7,25 comentou sobre um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Também se refere à profecia que o apóstolo João, o profeta João, comentou no capítulo 12, verso 6 e verso 14, que é de 1260 dias, ou no verso 14, que ele trabalha também com a ideia de Daniel, que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tudo dá a mesma coisa. Um tempo, um ano de 360 dias, 2 tempos o dobro, 720, meio tempo a metade de 360, 180. 180 com 720 com 360 dá 1260 também. Tudo isso referindo ao período do que aconteceria nesse período. Que cuidariam em mudar os tempos, que é o calendário e a lei de Deus, e que os santos seriam entregues na mão desse assolador durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são os 1260 anos, o que aconteceu entre o ano de 538, da era cristã, ao ano de 1798. O profeta Daniel falou isso há mais de 600 anos antes de Cristo. Olha quando que foi acontecer, meus irmãos. Quase 1000 anos depois que ele falou. E aconteceu à risca, completo. E aqui no tema que nós estamos estudando hoje, mostrando que Jesus é o único mediador. Não tem outro mediador. Se você observar 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, também afirma isso de forma absoluta, só existe, ele é o único mediador entre Deus e os homens, não tem outro mediador, ele é único, é absoluto nessa questão. E as pessoas que promovem essa questão da besta que sobe do mar, como comentando, que está mostrando claramente, nós já temos comentado exaustivamente sobre isso, que se refere ao papado, eles têm utilizado essa tese desde o início dessa manifestação diabólica, que ele seria o substituto de Cristo aqui na terra, que ele tem condição de perdoar pecado, que ele tem condição de absolver as pessoas, de salvar ou de condenar as pessoas. Isso é gravíssimo, meus amados irmãos. Então, e hoje nós estamos aí, ainda para completar esse babado todo, assistindo de cara, primeiro Papa da história do Vaticano, que é de ordem jesuíta. Uma ordem que surgiu quase no final desse período da Inquisição e participou ativamente do período conhecido como guilhotina, uma influência terrível, e no envenenamento pleno da espiritualidade cristã daquela época, e de lá para cá nunca parou. Eles têm sido usados como agentes de limpeza das sujeiras praticadas pela religião comum. São agentes espalhados para todo lado para atuarem dessa forma, com influências políticas em todo o sistema religioso e político do planeta. Isso é gravíssimo, meus amados irmãos. E mais grave ainda é estar falando isso e estar comentando isso. Mas os que ouvem, os que estudam, só tem que ficar ligado e ficar atento e agir, ajuntando as potestades da luz, as potestades divinas, ao poder eterno, para que a missão do ID seja plena. Nós estamos evangelizando, meus amados irmãos, um planeta infestado pelo paganismo. Cerca de 22% da população mundial está da China, pagãos, 24% Islã, pagãos, 20% Índia, pagã, fechou 66%. Pega outros ismos, budismo, shintoísmo, confucionismo, espiritismo e confusão, vai fechar seguramente 70%. Sobrou 30% para se dizer cristão no planeta, não sobrou? Tá, a metade se envolve através de votos políticos ou de tendências ideológicas também com o paganismo, votando em partidos políticos de ordem, de origem, de estrutura comunista, que também são pagãos. Então sobrou só 15% do planeta, irmãos, para que seja tirado desses 15% os escolhidos
que vão em toda a face da terra na direção de pregar o Evangelho no mundo ao redor deles. São missionários, são anjos, são enviados de Deus que trabalham junto com anjos celestes, pregando a todo o povo, tribo e língua. Não se iluda que vai esperar que o planeta inteiro receba essa aceitação da pregação do Evangelho. Não. O mundo inteiro está evangelizado, irmão, está sendo evangelizado já tem muitos anos. Nos dias do apóstolo Paulo, então, ele abriu no peito as porteiras para que o Evangelho chegasse com a força que chegou em toda a face da terra. Jesus está perto de voltar já. E Ele é o nosso único mediador, Ele é o único Salvador. A marca distintiva da besta é exatamente dizer que Ele é o mediador. E isso tem segurado pessoas de forma absurda dentro dessa igreja. As festas que temos aqui em Goiás, tem Trindade, tem o Muquem, tem outras regiões do país e do mundo, que arrasta multidões e multidões, andando a pé longas distâncias, meus amados irmãos. Pessoas caminhando de carro de boi, a pé de todo jeito, para cumprir promessa, para pagar promessa aos santos que estão debaixo do sepulcro dormindo. Pessoas que foram colocadas entre Deus e o homem, e vão lá, passa daquelas imagens de escultura toda encepada, vai beijar o pé daquelas imagens de escultura, colocar dinheiro no pé e doar fortuna para esse sistema religioso que tem fortalecido no ouro e na prata desde que existe sobre a face da terra. Um dos maiores patrimônios do planeta está lá dentro. Lá no Vaticano tem uma mesa do tamanho natural, com os 12 apóstolos, tudo em tamanho natural, tudo feito de ouro maciço, igrejas por dentro toda coberta de ouro maciça. Irmãos, nada disso foi solicitado por Deus para ser feito. E esse sistema tem trabalhado como marca autêntica de um mediador, mas de um mediador das trevas, e jamais o mediador da luz. O mediador da luz, nós vimos aqui, é Cristo. Só Ele pode mediar entre Deus, o Pai, e o resto da criação de todo o universo. Mais ninguém. Sétimo tema, prepara-te. O grande conflito, página 485, tem um trecho que eu achei muito interessante citar aqui. O último grande conflito entre a verdade e o erro será nada mais que a batalha final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Estamos agora entrando nessa batalha, numa luta entre as leis dos homens e os preceitos de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas e da tradição. Meus amados, estudamos anteriormente que Apocalipse 12 mostra a mulher pura, a igreja que ensina os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, que não só se manifestou nos dias da senhora White, como se manifesta e se manifestará daqui até o desfecho do conflito. Como o profeta Joel comentou, que moços, velhos, todos terão visões e sonhos. Isso estará acontecendo. Essa igreja é caracterizada por guardar e ensinar os mandamentos de Deus. Lembra que Isaías 8:20 comenta que a lei e o testemunho, se não falarem segundo essa palavra, nunca verão alvo? Pois é, Apocalipse 12 identifica quem serve a Deus sempre. Isso foi no passado e é no presente, como Apocalipse apresenta, que nós temos estudado, como foco das 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14, verso 12. Está conectado com Isaías 8:20. E Apocalipse 17, mostrando a grande meretriz, mãe das meretrizes da terra, embriagando o planeta todo, inclusive tentando embriagar os que estão lá na mulher representada no Apocalipse 12. Mas a palavra de Deus liberta, irmãos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ó Senhor, encha-nos do teu poder, da revelação do teu Santo Espírito,
para que entendamos a Tua palavra de uma só vez e possamos, pela Tua graça, cumprir com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Que aqueles que precisam ser alcançados, no nosso envolvimento e influência, que Tu nos conduza e nos dirija a eles. E que onde quer que estejamos, possamos cumprir com a missão que Tu tem confiado. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos, não por merecermos, mas em nome de Jesus. Amém. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida.